Comercial Saúde, vamos hoje olhar para as pessoas com VIH e saber se as mudanças que aconteceram nestes 30 anos trouxeram de facto mais qualidade de vida aos infectados pelo vírus. De doença fatal, a SIDA passou a doença crónica e os benefícios foram imensos. Será que essa mudança teve também efeitos concretos no dia-a-dia de quem vive com o vírus? Os meus convidados vão dar a resposta. E são convidados de peso hoje aqui. Dr. António Diniz, a primeira questão para o senhor... E no fundo, esta mesma situação. Será que, de facto, a evolução que houve nestes 30 anos, ao nível dos tratamentos para as pessoas infectadas pelo VIH-Sida, tiveram a resposta concreta na qualidade de vida das pessoas, quer dos doentes, quer dos infectados? Antes de mais, bom dia. É um prazer aqui estar, mais a mais na presença daqui dos meus colegas, do Dr. Ricardo e do Dr. Eugénio Teófilo. A pergunta que faz todo o sentido, e faz todo o sentido até numa dupla perspectiva. Primeiro, se o caminho que foi traçado ao longo destes 30 anos teve benefícios acrescidos para os doentes, primeiro em termos da própria sobrevida dos doentes e depois como é que essa sobrevida, portanto, se tem mantido ao longo deste tempo. A resposta à primeira questão é claramente houve um benefício acrescido, ou seja, hoje, como disse, a infecção por VIH é uma infecção que é crónica e de uma doença rapidamente fatal. Passou a uma doença que acompanha as pessoas ao longo do seu trajeto de vida por décadas. É óbvio, quando nós dizemos isto em relação às pessoas que quanto mais precocemente forem diagnosticadas, melhor. Quanto mais precocemente forem colocadas sob terapêutica antirretrovírica com sucesso, melhor. A segunda questão prende-se com a qualidade dessa vida. E a qualidade dessa vida, portanto, hoje em dia, relacionando isto com o próprio tratamento, é uma qualidade que não tem comparação com aquilo que existia há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás. Isto não exclui que, tal como dizem muitas vezes os doentes, o melhor é não estar infectado. E apesar de ter havido esta evolução em termos da terapêutica, uma pessoa não pode esquecer que se tem que fazer terapêutica todos os dias e às vezes, ainda num número significativo de vezes, mais do que uma vez por dia. Portanto, o melhor é, na verdade, não estar infectado. Estando infectado, não há dúvida que uma pessoa, quer em termos da comodidade de administração da medicação, que hoje já se consegue, como disse, apenas uma vez por dia, numa percentagem elevada de casos. Quer em termos das reações adversas que qualquer medicamento pode desencadear. E estes também o desencadeavam. Hoje são muito melhor tolerados e têm muito menos reações adversas que tinham anteriormente. Tudo isto conduz a que, obrigatoriamente, e se nós ouvirmos as pessoas que vivem com o VIH, elas dizem isso, não tem comparação, de qualquer forma, a sua qualidade de vida hoje com aquela que tinham anteriormente. Doutor Eugénio Teófilo, passo para si a bola neste sentido. Isto, ninguém discorda disso, mas depois há nichos, não é? Há nichos de doentes que, de facto, nós vemos hoje e vemos os clínicos com alguma preocupação relativamente a eles. Estou a falar principalmente das pessoas mais idosas que têm a doença, onde, de facto, a multipatologia acaba por trazer problemas acrescidos. Sente isso no seu dia-a-dia enquanto clínico que lida diretamente no terreno com a situação? Sim, temos não só casos de doentes que foram infectados já idosos, mas temos a esmagadora maioria dos doentes que foram infectados há 20 anos atrás e estão a começar a entrar numa fase mais madura da sua vida. Isso vai-nos pôr problemas em termos de seguimento. O seguimento está muito focado no hospital e o seguimento está muito focado ainda na infecciologia. E, de facto, esse drama conduz a que depois o doente esteja sistematicamente a ser mandado para vários médicos por várias patologias e, portanto, isso não é o conveniente para o seguimento eficaz dos doentes, não é? Não queremos ter doentes profissionais que passam a vida nos hospitais ou nos centros de saúde a ir a consultas. Portanto, seria de bom que quem segue o doente soubesse de HIV e, obviamente, soubesse de outras patologias que nos estão a aparecer cada vez mais, as banais das pessoas não infectadas, a hipertensão arterial, a diabetes, a dislipidemia, a obesidade, tudo isto é cada vez mais frequente nos nossos doentes e tem que ser tratado
obviamente com as compatibilidades que nós temos com a medicação do HIV que nós damos aos doentes. Portanto, esse aspecto é cada vez mais importante. Mas concorda com o Dr. António Diniz que, de facto, a melhoria que se teve nestes últimos 30 anos, em termos de qualidade de vida, do dia-a-dia... 10 anos e os esquemas tornam-se muito mais simples, temos vários regimes em que um comprimido é suficiente para tratar as pessoas e, portanto, isso é importante em termos de simplificação terapêutica, isso é importante. Obviamente que isto não descura a questão dos efeitos adversos que se mantêm, e a medicação tem efeitos adversos, obviamente, e não descura que vamos ter que dar mais medicamentos para outras patologias. Portanto, os doentes vão ser sempre polimedicados por causa das múltiplas patologias que vão ter. E cada vez mais, eu noto isso, por exemplo, em alguns doentes quando saem da consulta, que eles levam um comprimido para o HIV, levam 5 ou 6 para outros, não é? Portanto, tem outras patologias que temos de tratar. Portanto, esse conjunto da polimedicação é uma realidade nos doentes mais velhos com estas patologias que temos que controlar e são crónicas também. Dr. Ricardo, bem-vindo também. Esta situação que o Dr. Eugénio colocou aqui é muito interessante. Portanto, temos um doente com multipatologias, não é, que tem de andar a correr os diferentes serviços do hospital para tratar uma vez isto, outra vez aquilo, outra vez aquilo. Não era necessário, politicamente agora, não era necessário, ou não era possível transformar isto, e isso passa pela gestão, pela organização do hospital, de uma outra maneira, a que de facto o doente fosse visto como um todo, num só local. Agradeço à Marina o convite e as perguntas e cumprimento os colegas. E é um gosto de estar aqui também na Universidade Católica, que é uma casa que também é minha. Que é a sua casa também, é a sua casa, é verdade. Dizer que é objetivo e é concreto, e isso já foi detectado até na Assembleia da República em 2011, quando foi aprovado um projeto de resolução por unanimidade que já previa a questão da abordagem da infecção por VIH como uma doença crónica. Sim. Isto é mais do que um chavão. Implica, de facto, começarmos a assumir que isso tenha consequências no sistema. Ora bem. E isso deve colocar a discussão, e há uma enorme resistência para este debate, mas qual o papel do médico de família, por exemplo, no seguimento das pessoas com infecção por VIH? Eu não defendo que uma pessoa com infecção que seja recém-diagnosticado vá imediatamente ao médico de família. Dr. Ricardo, será que os médicos de família querem ter esse papel também neste momento, quando existe falta de médicos de família? Não querem, é óbvio que não querem. E não querem porque o sistema não está minimamente montado nesse sentido. Agora, o médico de família é para seguir o doente na sua multipatologia e portanto, tem que ser feita uma evolução. Agora, essa evolução exige alguns pressupostos básicos. Primeiro, os doentes depois de infectados, ou depois de descobrirem o facto de estarem infectados, a meu ver, devem ser enviados para um especialista. E por isso a rede de referenciação que está neste momento em discussão ao nível do Governo é fundamental para deixar regras claras, independentemente da origem do doente, seja no centro de saúde, seja um teste realizado no meio informal, seja com as organizações não governamentais, que vá ter a consulta de especialidade. Realizada a consulta, que tenha o seguimento inicial por parte do especialista hospitalar, preferencialmente infecciologista ou alguém de medicina interna que siga doentes com infecção por VIH, e que esse acompanhamento seja feito. A partir do momento em que haja, de facto, uma estabilização do quadro clínico, estando uma rede de referenciação estabelecida, ou seja, estando definidos os centros de referência, os centros de referência não quer dizer que são os únicos sítios onde se tratam. Não pode... É por lá que tem de passar, digamos assim. Não é só isso. Passam a ser o centro de referência também para os médicos de família. Para serem a referência do ponto de vista técnico e que possa haver aqui uma conjugação do trabalho de acompanhamento do doente. Agora, isto não se faz de um dia para o outro. Agora, olhando para a década que nos espera, com esta evolução que o Dr. Eugénio e o Dr. António Diniz falaram, há aqui uma nova realidade com a infecção por VIH que, forçosamente, ou somos capazes de fazer isso, ou o sistema entra em ruptura, porque só para deixar esta nota, nós temos o objetivo, claro, do diagnóstico cada vez mais precoce. Portugal continua a ter níveis inadmissíveis de diagnóstico tardio da infecção. Sim. E isso implica termos cada vez mais pessoas diagnosticadas, o que implica termos mais pessoas sob seguimento nos hospitais. Temos que libertar os especialistas para terem tempo para seguir os casos que devem seguir. Porque é que os doentes com VIH, ou os infectados com VIH, são diferentes dos outros e devem ter aqui uma proteção especial. Dr. António Diniz sabe que isto é verdade, Dr. Eugénio Teófilo também. Dr. Ricardo, como é que se resolve depois isto? Eu entendo perfeitamente a situação, acho que é o caminho. Como é que isto se resolve em relação às outras patologias, sem haver acréscimos em termos económicos, que é isso que se pretende também? Sim. Eu penso que a resposta está, de certo modo, dada pela natureza da patologia do ponto de vista social. Ou seja, quando se discutiu o projeto de resolução
para a área do VIH e que foi aprovado por todos os partidos, do Bloco de Esquerda ao CDS, apanhando o PS e o PSD pelo meio, e até o Partido Comunista. Aquilo que foi aprovado é a liberdade de escolha para o doente com a infecção por VIH. E porquê? Porque esta patologia no nosso país, como em grande parte dos países ainda mesmo do mundo ocidental, está conotado com elevados níveis de estigma e discriminação. E, portanto, há uma vontade, muitas vezes, do próprio doente em ir para outro centro hospitalar que não aquele da sua zona de residência. Não quer encontrar o vizinho, não quer encontrar o amigo. Não quer expor-se, e, portanto, não quer expor-se perante a comunidade e, infelizmente, nós sabemos que a realidade permite que uma pessoa acabe por se expor indo a um hospital da sua zona. E, portanto, este é um desafio difícil de ultrapassar. Eu acredito na liberdade de escolha total. De facto, temos uma qualidade de vida fantástica. Os doentes doentes ou não infectados com VIH têm de facto uma qualidade de vida fantástica. O problema é o que está montante, ou seja, os que estão na rua, as pessoas que estão na rua e que estão a transmitir, e são entre 10 a 40 mil, é muita gente, não é? Estima-se. Atenção, quando nós falamos de pessoas infectadas com HIV e que têm uma qualidade de vida fantástica, em termos físicos, sim. Muitas vezes temos problemas de saúde mental acentuados que têm a ver com tal discriminação e isolamento que as pessoas têm de não poder transmitir a ninguém que estão infectados, não é? Portanto, em termos de saúde total, não será assim tão brilhante quanto isso. Claro, ainda não se conseguiu chegar a um patamar em que, de facto, seja equiparado a um outro doente crónico, não é? Ainda não estamos a esse nível. Diz a vizinha tem diabetes, mas não diz que tem HIV, não é? Portanto, pois, é completamente diferente. Mas, de facto, o caminho está a ser percorrido a esse nível, mas há muita gente... A discriminação continua a ser muito grande. É, não é? É. Eu tive, por exemplo, em termos de isolamento, tive há pouco tempo um caso de um doente que me disse uma coisa que eu fiquei um bocadinho espantado. Ainda se espanta, se o senhor se espantou? Que foi, eu disse-lhe, mas já se perguntei para as pessoas, falaram com alguém próximo, para ter alguém com quem confidenciar. Disse, sim, falei com o meu patrão. Eu disse, era a última pessoa que eu pensei com quem falasse. Disse, não tenho mais ninguém para quem falar. Portanto, uma pessoa, que a única pessoa que tem na vida para desabafar é o patrão, é complicado, não é? Claro. E, portanto, o isolamento social continua a ser muito grande, pela parte dos infectados. Aqui há que fazer mais, não é, doutor António Diniz? Na cabeça das pessoas, não sei como, nem se calhar nenhum de nós sabe, claro, como é evidente, não é? Há sempre, até pelo relato aqui do Eugénio, há sempre que fazer mais. Eu acho que também ajuda a combater a discriminação. Não quer dizer que seja o todo, nem quer dizer que seja a maior parte, mas esta tentativa que se tem que fazer de normalizar, entre aspas, a infecção no sentido de os cuidados de saúde primários podem também tomar parte conta dela, também contribui para afastar, também contribuirá, mais um fator que contribui para combater essa mesma discriminação, porque para já são mais profissionais a entrar em contacto com ela. O facto de estar são isolado, mais sítios onde as pessoas podem falar da sua doença, são mais instituições que estão em contacto com isso, portanto, também ajudará em relação a isto. O facto, por exemplo, do teste haver uma indicação formal para todos os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, porque o teste deve ser feito pelo menos uma vez na vida, também contribui para que as pessoas comecem a habituar-se a que, mantendo especificidades próprias da infecção por VIH, porque também as têm, portanto, que uma pessoa se habitue a que progressivamente esta doença, em alguns aspectos, deve na verdade ser encarada como uma doença crónica e que as pessoas comecem a sentir-se, sobretudo a sentir-se menos discriminadas nos seus locais ou de trabalho, tirando a situação de... ou no trabalho, ou nas escolas, ou nas próprias instituições de saúde. Muito obrigado, doutor. Muito rápido, estamos no final. Desculpa, só para acrescentar que há um trabalho que as ONGs têm feito com a Direção-Geral e com a própria Assembleia, precisamente, e há uma área da discriminação que também tem que ser trabalhada, que é a autodiscriminação. Que é muito importante e que leva que muitas vezes a pessoa... Dava para outro programa, doutor Ricardo, começávamos agora. Só queria deixar isto, é que muitas vezes as pessoas deixam de fazer o teste até porque preferem viver na ignorância, isso é o pior que se pode fazer, e portanto há aqui muito trabalho que começa na educação, mas que vai muito para além disso. Apetece acabar dizendo, faça o teste, pelo menos uma vez na vida faça o teste. É uma boa mensagem. É esta a mensagem, fora as outras todas que aqui fomos deixando. É o final do programa de hoje, que foi gravado no decorrer do European Virology Meeting, que aconteceu em Lisboa, na Universidade Católica. Até para a semana, aqui na Económico TV.